Nós temos uma glândulazinha chamada pineal no nosso cérebro que funciona como uma antena receptora e emissora de informações. Isso significa que quando a gente pensa, não estamos pensando sozinhos. Alguns pensamentos são nossos, produzidos pelo nosso ser imortal, e alguns pensamentos nós estamos apenas captando dos espíritos. Então nós estamos constantemente emitindo pensamentos, vibrações, ondas, energias, formas de pensamento, e estamos constantemente recebendo vibrações, ondas, energia, formas de pensamento. Então nós estamos mergulhados, vou usar uma palavra mais adequada que eu acho, numa baba, no oceano, porque o pensamento não é simplesmente pensamento, não é uma coisa abstrata, inexistente. O pensamento no mundo espiritual é algo palpável, um cheiro com gosto, que dá para sentir o toque, que dá para sentir a densidade. Quando a gente entra num ambiente pesado, carregado, cuja mente dos moradores, dos frequentadores está desequilibrada, a gente sente energia pesada daquele ambiente. Se você vai... Fala. Se a gente vai numa discoteca, num local, vocês ainda não foram, você também não foi, já foi? Não foi. Se vocês vão numa boate, num local onde tem muita bebida, onde tem muito cigarro, hoje em dia talvez não tenha mais o cigarro, mas a bebida tem, que tem aquela música alta, que tem aquelas músicas, né, batidão, bum, 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 que a gente não ouve nem a letra, só ouve a pancada no ouvido. E para você conversar, tem que conversar em gritos. Então, em ambientes assim, carregados, pesados, barulhentos, a gente sente um choque no nosso organismo, físico e espiritual. E mesmo que a gente não esteja num ambiente desse, mas em uma casa que tenha um desequilíbrio, houve uma morte, houve um assassinato, em qualquer ambiente pesado, carregado, a gente se sente mal naquele ambiente, como se tivesse uma atmosfera pesada, carregada. Tem gente que não gosta de entrar em hospital. Tem gente que não gosta de entrar em cemitério. Tem gente que não gosta de entrar em igreja. Que são ambientes carregados, são ambientes pesados. Então existem pessoas mais sensíveis que outras. E as pessoas sentem quando entram no ambiente carregado. Elas sentem quando aproximam uma pessoa carregada. E o que acontece? Nós funcionamos como imãs. O que isso significa? Que se num local que é pesado tem espíritos desequilibrados, funcionando como imã, o que é que o imã faz? Ele atrai, ele puxa. O que ele vai puxar? A energia e os espíritos. Então imagina que a gente vai passear num bar. Não sei o que a gente vai fazer dentro do bar lá, se a gente não bebe, a gente não fuma, mas pelo simples fato de entrar em um bar, a gente sente a carga energética daquele ambiente. E aqueles espíritos que frequentam aquele ambiente, eles sentem uma atração por a gente, porque nós temos uma energia, uma bioenergia, uma energia magnética, uma energia animal. Essa energia animal que nós temos, a gente transmite no passe. Mas alguns espíritos precisam dessa energia para sentir aquele calorzinho da matéria, para que eles se sintam um pouco encarnados. Então muitos de nós recebem, porque todos nós somos médios, recebe um espírito encostado no nosso corpo. Por isso os evangélicos falam do encosto, porque eles ficam encostados na gente para sentir o sabor dos alimentos, para sugar a energia da bebida, para sentir o prazer da dança, do sexo, do cigarro, da alimentação. Nós temos muitas pessoas obesas que não comem sozinho. A pessoa está lá comendo, mas vem uma vontade insaciável, uma fome que não tem tamanho. O que se deve a isso? Porque a pessoa comeu, porém os espíritos que estão próximos, eles se revezam para também sentir o prazer da alimentação. Então os espíritos se revezam para sentir o prazer da bebida, das drogas. Existe um livro de André Luiz chamado Libertação. Nesse livro chamado Libertação, nós vamos encontrar um homem chamado Cláudio. E este Cláudio está sentado no sofá, lendo o jornal. E um espírito se aproxima de Cláudio e fala, quero beber. E aí Cláudio não reage de pronto. Porém, ele começa a pensar na bebida. Porque o espírito está fazendo o quê? Está despertando a vontade da bebida. E o espírito ainda faz mais.
começa a mexer nas papilas gustativas, na língua, na garganta, criando uma sede ilusória, uma sede espiritual. E aí o espírito, como que se justapõe corpo a corpo, de maneira que não era possível para André Luiz, para os companheiros espirituais dele, dizer onde começava o homem e terminava o espírito, onde terminava o espírito, o obsessor, e começava Cláudio, o homem. E eles se levantaram ao mesmo tempo, movimentando-se de igual modo, e foram até a garrafa de bebida e serviram uma dose, e prazerosamente beberam ao mesmo tempo, e soltaram aquele suspiro de alívio, que delícia, aquela satisfação. O espírito se afastou, Cláudio voltou para o sofá, e um outro espírito se aproximou dele e falou: eu quero bebida, eu também quero beber. E o fenômeno se repetiu, o espírito também se justapôs, e junto com Cláudio tomaram uma segunda dose de bebida. Os espíritos nos acompanham, quem bebe nunca bebe sozinho, quem fuma nunca fuma sozinho, quem come em demasia nunca come em demasia sozinho. Nós comemos em demasia acompanhados dos espíritos que se aproximam da gente. E olha só o lado positivo. Assim como nós temos o lado negativo de espíritos utilizando o nosso corpo para nos manipular, para nos dominar para o mal, o lado positivo, nós temos espíritos bons que se aproximam da gente para trabalhar com a gente, para utilizar do nosso corpo para uma boa coisa. Estava Kardec no teatro, em meio à apresentação teatral. Do lado dele tinha um médium vidente. E ele conversa com esse médium vidente e com o espírito que se apresentou como autor da peça. E o autor falou: olha, vejo que a peça está sem brilho, vou até o palco ajudar. E na mesma hora aquele espírito começou a inspirar, a manipular, a orientar os atores, de maneira que os atores começaram a trazer maior clareza, maior brilho para o espetáculo. Os espíritos podem aproximar de um dançarino, de uma bailarina, a fim de facilitar, ampliar os movimentos, de maneira a dar mais domínio para a bailarina, para o bailarino, para o dançarino, de maneira que a apresentação fique mais primorosa. Os espíritos podem ajudar numa luta de boxe, numa luta de MMA, um espírito mais pesado, querendo facilitar o trabalho de um atleta, pode se acoplar a ele, junto ao atleta, lutar aquela disputa. Um professor, em sala de aula, pode ter a colaboração de um ou mais espíritos que querem transmitir um ensinamento para os alunos. Assim nós temos os artistas, os alunos, os professores, todos os seres vivos são influenciados pelos espíritos. Os espíritos interagem com a gente interage com os espíritos. E nós somos médios. E a gente influencia também os espíritos com o nosso jeito de ser, com nossa raiva, com nossa alegria. Existem espíritos que ainda são tão terra-terras, que sofrem, que recebem a nossa influência. Isso é bom e isso é ruim. O bom é que, se nós somos equilibrados, a nossa influência vai ser boa para aqueles espíritos que de nós se aproximar. O ruim é quando nós somos desequilibrados e vem para perto da gente um pai, uma mãe que é desequilibrado, vem um amigo espiritual para conviver conosco, porém ele vendo o nosso desequilíbrio, querendo nos ajudar, ele vai receber o nosso desequilíbrio e pode fazer o mal em vez de fazer o bem.